Eu sei que você estuda, estuda, estuda e mesmo assim não consegue aprender com aquilo que você está fazendo. Você não consegue absorver aquele conteúdo que você está estudando. Gasta horas e horas e mesmo assim não aprende. Vem comigo que eu quero te mostrar como que você vai fazer um estudo ativo para conseguir absorver aquele conteúdo que você está aprendendo. Olá, guerreiros e guerreiras, bem-vindos ao meu canal onde a gente aprende de verdade e não só decorar. Eu sou Igor Psico, sou estudante de Neurociência de Aprendizado, ajudo você que é universitário, concurseiro, tem o objetivo de aprender mais e menos tempo, que é melhorar essa forma de estudar e consequentemente aumentar seus resultados. Se você é novo por aqui e não me conhece, já se inscreve aqui que tem muito conteúdo para te ajudar, principalmente em relação aos estudos. Bom, mas sem mais delongas, vamos lá. Quais são essas ferramentas de estudo ativo? Como que a gente faz para absorver mais quando a gente precisa estudar? A primeira coisa que vocês precisam entender é que geralmente todo mundo aqui, principalmente os brasileiros, né, todo mundo que me assiste aqui, que 90% é brasileiro, passou por uma educação onde não foi ensinado a estudar. E isso decorre de uma coisa que você aprende a usar somente aquilo que a escola te dá, que é sentar a bunda na cadeira, pegar o conteúdo, decorar e ir bem na prova. É isso que todo mundo foi ensinado a fazer aqui, principalmente aqui no Brasil. Isso é um problema muito grande, porque faz com que vocês não aprendam a otimizar o tempo de vocês em relação ao estudo, a fazer um estudo ativo. Tá, Igor, mas o que é um estudo ativo? Um estudo ativo são ferramentas que a gente utiliza no nosso estudo para que a gente consiga pegar o pouco tempo que a gente tem para estudar, principalmente para quem trabalha, pegar aquele tempo que você está sentando para estudar e dobrar a quantidade de informação que você absorve. Muitas vezes a gente senta para estudar, a gente estuda, não consegue memorizar nada, ou decora uma coisa, faz a prova e depois esquece tudo. O objetivo do estudo ativo é fazer com que você estude, levando pouco tempo, usando as ferramentas certas, mas que você consiga, depois que fazer a prova, manter essa informação na tua cabeça, porque aprender com o estudo ativo é fazer com que você não só decore para ir bem numa prova, é que você aprenda, adquira aquela informação, que aquilo fique armazenado para que no futuro, se caso necessitar dessa informação, tem algumas informações que a gente nem acaba nem usando, mas se você necessitar dessa informação, que você tenha ela guardado. Isso é de extrema importância. E por isso que o estudo ativo deveria ser quase uma grade da escola para te ensinar como que você aprende a estudar e como que você faz um estudo ativo. Bom, mas eu quero te mostrar aqui 3 ferramentas que vão otimizar teu aprendizado. Eu quero te mostrar essas que eu mais utilizo e as que eu mais recomendo para todos os meus alunos. E a primeira ferramenta é a verbalização. O que é a verbalização? Todo o estudo, para que ele seja fixo na nossa mente, ele precisa ser verbalizado, ele precisa ser evocado. O que é evocar? É trazer de volta. Então, quando a gente fala de evocação de informação, a gente está falando trazer uma informação que está na nossa cabeça novamente para que a gente consiga falar. E por que isso é tão importante? Por que a verbalização é tão importante? A verbalização ela é importante porque ela garante que você aprendeu uma informação, ela garante que você adquiriu aquele conteúdo que você estudou. Muitas vezes a gente estuda uma matéria e a gente fala, ah, tá, eu entendi o conteúdo. Mas quando chega na hora da prova, dá um branco e não consegue pegar aquelas informações e tentar puxar de volta na cabeça. Isso é uma coisa que a gente chama de um falso aprendizado, onde você teve a sensação de aprendizado, mas você não aprendeu. E a verbalização, ela vem como uma ferramenta para ajudar a gente a corrigir isso e entender o que a gente absorveu e o que a gente não absorveu. Existia um professor meu que ele falava a seguinte coisa: eu só consigo falar sobre aquilo que eu sei. Ou seja, eu só consigo explicar para vocês sobre neurociência do aprendizado porque eu sei, eu estudei sobre isso. Então isso faz com que eu tenha maior clareza. E com o conteúdo é a mesma coisa. Se eu estudei a matéria de uma forma clara, que eu consegui absorver o conteúdo, eu vou facilmente conseguir explicar ela para vocês. Então isso faz com que você consiga treinar a tua cabeça. E o que é essa ferramenta? A verbalização ela vem justamente como isso. Você vai estudar o conteúdo e depois que você estudar o conteúdo, você vai tentar dar uma aula sobre esse conteúdo que você acabou de estudar. Essa é uma das ferramentas do estudo ativo que eu mais gosto. Por quê? Nela, conforme você for explicando o conteúdo, você vai perceber que algumas informações você não conseguiu aprender. E ali, nesse ponto que você vai anotar, que significa que você precisa revisar. Isso é uma coisa que a gente chama de preencher lacunas. O que é preencher lacunas? É tirar esses buraquinhos que tinha no teu conteúdo, que você achava que você sabia da matéria e no fundo não sabia. Então isso faz total diferença. Primeira ferramenta, estudou o conteúdo. Depois que estudar, verbaliza, fala sobre aquilo que você acabou de aprender, mas tenta não ler sobre o que você estudou, tenta
fazer mentalmente, tá? O conteúdo é esse, ele fala sobre isso, isso, aquilo, sem ficar lendo. Tento fazer isso mentalmente para ver se você guardou aquela informação ou não. A segunda ferramenta foi a que salvou, principalmente quando eu estava na faculdade. A ferramenta que eu vou trazer agora, de um estudo ativo, é a ferramenta que mais me ajudou quando eu estava ali na graduação, porque ela principalmente otimizou o meu tempo durante as aulas, durante ali o estado de estar em sala de aula. Então, assim, ela me ajudou muito. O que é essa ferramenta? Estudar a base da matéria antes da aula. Essa ferramenta do estudo ativo, ela é excelente para quem gasta muito tempo na sala de aula. Então, geralmente a gente tem muitas matérias da grade, então a gente tem muitas horas em sala de aula. E muitas vezes a gente sai de lá sem entender nada daquilo que o professor diz. Ou compreende, mas quando chega em casa já não lembra de mais nada. E essa ferramenta, ela tem a função de fazer com que você pegue aquele tempo que você tá na escola, na faculdade, seja lá na sala de aula que você esteja, e que você consiga aprender o conteúdo daquele tempo e não ter que precisar gastar mais horas depois da aula estudando de novo. O que é essa base da matéria, estudar a matéria antes da aula? Basicamente, você precisa se preparar para a aula. Porque o que acontece? Quando você chega na sala de aula, o professor começa a explicar o conteúdo e ele geralmente não vai voltar em alguns princípios básicos. Ele vai começar a explicar e ele vai destrinchar aquele conteúdo que ele está falando. E muitas vezes a gente não consegue acompanhar a linha de raciocínio do professor. Isso faz com que a gente se perca e por isso que muitas vezes as pessoas começam a sentir desinteresse na aula, porque ela não está conseguindo acompanhar a linha de raciocínio do professor. E o que é estudar a base antes da aula? Estudar a base antes da aula é você pegar o conteúdo que vai ser dado em sala de aula e você dar uma estudada abrangente. Eu sempre chamo disso de estudo genérico, onde você vai pegar o tópico do conteúdo que vai ser dado em sala de aula e você estudar ele de uma forma meio abrangente, meio genérico, para que você esteja a par daquele conteúdo. Porque quando você chegar na aula e o professor começar a explicar sobre esse assunto, não vai parecer uma coisa 100% nova. Isso vai te desejar um maior interesse nessa aula, porque vai fazer com que você consiga acompanhar a linha de raciocínio do professor. E esse acompanhar a linha de raciocínio do professor vai fazer com que você entenda aquilo que ele está dizendo. E conforme você vai entendendo aquilo que o professor está dizendo, você vai conseguindo aprender essas informações. Então, estudar a base da matéria antes da aula vai fazer com que você consiga acompanhar a linha de raciocínio do professor, conseguir manter uma concentração durante a aula, ter aquela motivação para assistir aquela aula e ainda assim otimizar o teu tempo durante o período de estado em sala de aula. Isso faz total diferença para todo e qualquer estudante que quer ter um desempenho maior gastando menos tempo. Isso é uma ferramenta excelente de estudo ativo. Antes de ir para o último ponto, eu quero te convidar a se inscrever aqui se você ainda não é inscrito. Eu solto vídeo segunda, quarta e sexta, sempre com conteúdos novos para te ajudar, principalmente em relação aos estudos. Se você quer melhorar seu desempenho nos estudos, se quer melhorar a tua forma de aprender, se quer aprender a estudar de verdade, se inscreve aqui que tem muito conteúdo que pode te ajudar. Eu também te convido a me seguir no meu Instagram, se você ainda não me segue, @IgorPsico. Lá eu sempre respondo caixinha de perguntas com vocês e lá eu consigo ter um contato maior com vocês. Eu consigo responder as caixinhas de vocês mais rápido. Às vezes tem uma dúvida que você quer perguntar pra mim, lá eu consigo responder mais rápido porque lá a gente tá em contato diariamente. Bom, mas sem mais enrolação, vamos para a última ferramenta. A ferramenta de descrição. Essa ferramenta me ajudou muito nas provas e tudo que eu precisava fazer que fosse descritivo, que precisasse escrever sobre aquilo que eu tinha aprendido. Muitas vezes quando eu fazia só a verbalização no meu estudo ativo, no meu estudo diário, ela me ajudava a aprender e reter aquela informação. Mas muitas vezes eu tinha informação na minha cabeça, mas quando chegava na hora de passar isso no papel, eu não conseguia explicar. E isso foi uma coisa que eu percebi durante as minhas provas descritivas, onde eu tinha perguntas que eu precisava explicar sobre aquela resposta, precisava explicar e debruçar sobre aquele conteúdo. O que é descrição? A descrição é uma prática que você vai fazer depois que você estuda. Você pode fazer tanto a verbalização de falar aquilo que você aprendeu, mas você também pode escrever sobre aquilo que você aprendeu. Se você tem muitas provas que são descritivas, que precisam de uma explicação de forma escrita, você vai começar a praticar isso no papel. Então, você pegou e estudou a matéria, fecha lá o livro, pega uma folha e começa a escrever sobre tudo aquilo que você aprendeu. Então, você começa a explicar o conteúdo como se fosse um leitor que ia ler a explicação científica que você fez sobre aquele tópico. Então você vai fazer essa explicação, isso vai te ajudar principalmente nas suas provas descritivas, para que quando você for fazer uma prova descritiva, você consiga ser mais claro usando menos linhas,
Para quem já fez prova descritiva sabe que muitas vezes o número de linhas ele é reduzido, então você precisa sintetizar o conteúdo. E sintetizar o conteúdo são coisas que só estudantes que sabem estudar de verdade conseguem fazer, porque ele precisa pegar todo aquele conteúdo, colocar em poucas palavras e mesmo assim conseguir explicar. Então, quando você pratica de escrever, você vai começando a deixar a tua escrita mais clara, para que as pessoas entendam em poucas palavras aquilo que você quer dizer. Isso faz total diferença para quem tem prova descritiva, para quem faz uma redação, por exemplo, do Enem. Isso faz total diferença porque você sintetiza no número significante de linhas aquilo que você precisava dizer e que muitas vezes o conteúdo é enorme e você consegue sintetizar isso numa coisa pequena. Isso faz muita diferença. E eu espero do fundo do meu coração que esse vídeo tenha te ajudado e que você consiga fazer um estudo mais ativo e consiga otimizar o seu tempo em relação aos estudos. E eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!